seguinte. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E diante de vários acontecimentos que nós vemos na mídia, nós fazemos uma pergunta: que país é esse? O Brasil está vivendo uma das piores crises. E quando eu falo crise, eu não me refiro somente à financeira, crise econômica, mas principalmente crise ideológica, moral. E quando nós vemos um país onde há uma polarização entre esquerda e direita, e vemos um país destroçado, um país fragmentado. Nós vemos, por exemplo, um ex-presidente da República, onde foi condenado já a 9 anos e 6 meses, condenado por vários crimes, sobre o triplex e um sítio. E nós vemos que mesmo assim, existem pessoas que, ao invés de questionar essa condenação, sabendo que, porque ninguém é ingênuo a ponto de não perceber que o ex-presidente Lula, que comandava tudo, nós podemos ver as várias delações, chamadas delações premiadas, que se encaixam entre si, e eles ainda dizem que não há prova nenhuma, o Ministério Público colocando e-mails, fotos, gravações, mas mesmo assim afirmam que não há provas. Nós vemos um país sendo ameaçado, o sistema judiciário ameaçado por um partido político que afirmam claramente que eles vão matar, que eles vão tomar providências mais graves, dando a entender que seria algo da força. Nós vemos uma polícia retraída, e com toda razão, porque é uma polícia que não tem autoridade, uma polícia que não pode usar uma arma como quando deve usar, e se usar, ela pode ter várias consequências. O criminoso, ele não tem nada a perder, porque se ele for preso, se ele matar ali, ele já ia ser preso mesmo. Se ele for preso, ele tem toda uma proteção dos direitos humanos, ele tem um chamado Bolsa Reclusão, ele tem direitos assegurados, médicos, etc. Aqueles grandes traficantes têm advogados, podem ser transferidos a hora que eles querem, para as prisões que eles querem, eles comandam de dentro das suas prisões, eles podem ter regalias que, embora a sociedade não saiba, mas há regalias ali dentro, por causa de propinas. Então, nós temos uma polícia retraída, um país entregue à violência. O Rio de Janeiro é um lugar onde, se alguém for para o se alguém for para essa cidade, ele tem que entender que ele vai para dentro dentro do crime organizado. Em todo lugar do Rio de Janeiro que você for, você está exposto ali, porque as favelas e o crime organizado
vêm dali, os assaltantes vêm dali. Fora aqueles que vão atrás de drogas, que sustentam esse crime organizado. Então o país está atolado nisso. Nós temos um governo que foi vice do anterior e que está sendo muito criticado pelas ações que ele tem feito, mas diante das consequências que já havia no governo Dilma, nós vemos um governo completamente desestabilizado, sem nenhum crédito na sociedade. E vem as eleições para presidente, e o que nós temos? O que nós temos? Nós temos alguns que poderia ter alguma esperança nessas pessoas, alguns candidatos. No entanto, candidato que nós olhemos para ele e podemos dizer, esse candidato não vai se coadunar com esse sistema, esse candidato não vai se coadunar com a situação, o status quo que o Brasil está vivendo. São poucos, aliás, eu só vejo um. No momento, é claro que eu voto no Jair Bolsonaro. É o único que eu estou vendo no momento, diante desse caos. Nós vemos o presidente Lula, no último vídeo que eu vi, numa reunião de intelectuais e artistas, e lá foi feita uma coreografia de dois homens beijando na boca. E na frente do presidente Lula e dos seus integrantes do PT. O que nós vemos isso? Está claro que é uma demonstração, uma afirmação que há dois pensamentos, duas ideologias que estão em jogo. Há uma ideologia onde a família ela será ameaçada, porque nós temos visto aí o PT fazendo cartilhas, né, para crianças de 5, 6 anos. Nós vemos a grande influência do movimento LGBT, pró-aborto e outras coisas nesse governo petista. E nós temos poucos que vão contra isso. Quem poderia ir contra essa ideologia? O Ciro Gomes, que elogia o presidente Lula. Marina Silva, que não se posiciona sobre o aborto, que fica sempre em cima do muro, dizendo que vai fazer um plebiscito sobre isso. Ou alguém que diz, não, nós não aceitamos isso. Afinal de contas, a situação do Brasil é uma situação caótica. Outra coisa interessante é que nós vemos na América Latina todos os governos de esquerda se tornaram uma ditadura. Bolívia, agora proibindo a proclamação do Evangelho, a Venezuela, a morte, inclusive, daquele artista, e que realmente foi um suicídio, porque ele foi contra um Estado, ele foi contra toda uma força armada, né, de Maduro, que é um ditador. Então, claro, cedo ou tarde ele ia ser eliminado. Foi um suicídio dele, mas honroso, ele foi em prol da liberdade. Nós vemos a Venezuela, uma ditadura clara, que não vai acabar, como Fidel Castro, como Cuba. Nós temos a Argentina, que já está indo para isso,
E, afinal de contas, o Brasil, pela graça de Deus, deu errado porque, felizmente, eu digo felizmente, o Ministério Público e um homem, começou lá, Joaquim Barbosa, lá no Mensalão, que teve a coragem de enfrentar todos aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal que não têm postura de ir contra o crime, ao contrário, eles, eles, é, eles ratificam o crime. Eu digo isso porque, em nome da legalização, porque em todo o Brasil se une para ir contra o que está acabando com essa nação, que é o crime organizado, que é a corrupção. Ora, se os juízes de primeira instância condenaram, prenderam, é claro que eles analisaram todas as coisas necessárias para que aqueles condenados tenham sido presos. O que acontece? Ministros do Supremo Tribunal Federal soltam, desfazem. Em outras palavras, eles estão dizendo com esse decreto de soltar esses criminosos que aqueles juízes não estão corretos e que eles erraram em fazer aquilo, como eles mesmos afirmam. O ministro Gilmar Mendes afirmou várias vezes acerca dos procuradores da República e acerca do ministro, inclusive Sérgio Moro. Nós temos um Supremo Tribunal Federal completamente inútil. Ao invés das pessoas confiarem nesse órgão federal, como se fosse a última palavra de confiança, não, vai para o Supremo Tribunal. Sabemos que há homens ilibados, homens capazes de coibir o crime, de não aceitar a continuidade do crime. Ao contrário, se vai para o Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que vai ser sempre em benefício do criminoso. Sempre em benefício daquelas pessoas que foram condenadas ou então foram presas em primeira instância. Então, nós temos um país, uma nação, onde, em prol da arte, em nome da arte, como se não questionasse nada da arte, pode-se expor quadros de pedofilia, quadros de zoofilia, e isso passa tudo bem, né? Recebe dinheiro do governo para isso. E nós precisamos aprender com tudo isso, que se a esquerda ganhar novamente, o Brasil será uma Venezuela. Se a esquerda ganhar novamente, estaremos numa situação muito difícil. Alguém diz, então, o Brasil tem uma democracia muito estável. O Brasil jamais vai acontecer o que aconteceu com a Venezuela, com Cuba, com a Bolívia. Todos esses países tinham uma democracia estável. Se nós não abrirmos os olhos, se nós não tomarmos uma posição de cidadãos conscientes, o Brasil se tornará uma Venezuela? Sim. Então, nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Seriamente sobre isso.